Saudações a todos! Hoje nós vamos trazer para nossa reflexão o tema o dever. Afinal, o dever resume tudo aquilo que nós devemos fazer, tudo aquilo que nós devemos buscar, né? Tanto na parte ali, digamos, na profissão, né? Quanto ali na vida moral, né? Existem os deveres morais, né? E já vimos não há muito tempo, no Evangelho segundo o Espiritismo, esse tema trazido pelo Espírito Lázaro, né? Na parte das instruções dos Espíritos, do capítulo que fala sobre, é o capítulo 17, Sede Perfeitos, né? E já analisamos e comentamos, mas como é um tema muito, muito importante, nós vamos buscar hoje esse tema, desenvolvido também por Leon Denis. Leon Denis, um dia desses eu ouvi uma colocação muito interessante. Assim como Paulo de Tarso, né, foi de suma importância, evidentemente que entre outros, né, mas Paulo de Tarso foi de suma importância para Jesus, né? Ele ajudou ali no processo da divulgação, ajudou como ninguém no processo da divulgação dos ensinamentos de Jesus, né? E Leon Denis também teve um papel muito importante na sedimentação, né, na continuidade da divulgação da doutrina espírita. Então, Paulo de Tarso, né, estaria para Jesus como Leon Denis está para Allan Kardec, né? Então, vamos ver do livro Depois da Morte, de Leon Denis, um belíssimo livro, em que ele coloca que o dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Figura nobre e santa, o dever paira acima da humanidade, inspira os grandes sacrifícios, os puros devotamentos, os grandes entusiasmos. Risonho para uns, temível para outros, inflexível sempre. Ergue-se perante nós, apontando a escada do progresso, cujos degraus se perdem em alturas incomensuráveis. Então, o dever está sempre ali nos chamando, né? Através da nossa consciência, a nossa consciência nos chama ao dever. Evidentemente que pelo livre-arbítrio nós podemos buscar caminhos, atalhos ali, nos desviando dos nossos deveres, né? Mas sempre ele estará presente através da nossa consciência. Continuando no texto, o dever não é idêntico para todos, varia segundo nossa condição e saber. Então é muito importante que nós entendamos que nos é cobrado sempre de acordo com a nossa condição, porque nem todos têm a mesma condição, portanto, nem todos podem agir da mesma forma, mesmo que desejassem. Por isso que ele coloca, o dever não é idêntico para todos, varia segundo nossa condição e saber. Quanto mais nos elevamos, tanto mais a nossos olhos ele adquire grandeza, majestade, extensão. Seu culto é sempre agradável ao virtuoso, e a submissão às suas leis é fértil em alegrias íntimas inigualáveis. E é verdade, né? Todos nós sabemos a satisfação que sentimos quando cumprimos com os nossos deveres. Por mais obscura que seja a condição do homem, por mais humilde que pareça a sua sorte, o dever domina-lhe e enobrece a vida, esclarece a razão, fortifica a alma. Ele nos traz essa calma interior, essa serenidade de espírito mais preciosa que todos os bens da terra e que podemos experimentar no próprio seio das provações e dos reveses. O que ele está colocando aqui?
que os deveres que nós cumprimos naquelas tarefas mais árduas, naquelas provas mais difíceis, quando conseguimos cumprir com a parte que nos cabe, temos ali essa alegria íntima de estar cumprindo com esse dever, mesmo nas situações mais dolorosas. Está muito claro e sabemos que é assim. Não depende de nós desviar os acontecimentos, porque o nosso destino deve seguir aos seus trâmites rigorosos. Mas sempre podemos, mesmo através de tempestades, firmar essa paz de consciência, este contentamento íntimo que o cumprimento do dever acarreta. Todos os espíritos superiores têm profundamente enraizado em si o sentimento do dever. É sem esforços que seguem a própria rota. É por uma tendência natural resultante dos progressos adquiridos que se afastam das coisas vis e orientam os impulsos do ser para o bem. O dever torna-se então uma obrigação de todos os momentos, a condição imprescindível da existência, um poder ao qual nos sentimos indissoluvelmente ligados para a vida e para a morte. O dever oferece múltiplas formas. Há o dever para conosco, né? Então, o dever para consigo mesmo, né? Que consiste em nos respeitarmos, em nos governarmos com sabedoria e não querermos, em não realizarmos senão o que for útil, digno e belo. Então, esse dever para conosco implica em nos respeitarmos, em desejarmos e buscarmos apenas aquilo que for útil, digno e belo. Então, isso é o respeito por si mesmo, né? E temos esse dever. Há o dever profissional, que exige o cumprimento consciencioso das obrigações de nossos encargos, né? É um dever de consciência independente de para quem estamos trabalhando na tarefa que temos ali como nossa profissão. O dever de consciência nos impõe o cumprimento da parte que nos cabe. A partir do momento que aceitamos aquele encargo, temos que cumprir com os nossos encargos. E ele continua: ao dever social, que nos convida a amar os homens, a trabalhar por eles, a servir fielmente ao nosso país e à humanidade, né? Então, é o trabalho que reverte em favor de todos, né? Pelos homens, pelo país, enfim, pela humanidade. Porque quando nós trabalhamos, nós contribuímos para com todos, na verdade. Deixamos de ser um peso, né? Deixamos de ser um peso, um entrave para a sociedade. Então, é dever de todos o trabalho, de todos os que têm condições, né? Físicas, até mentais, né? Porque aí já são outras situações. Mas aquele que tem condições, ele tem o dever de servir pelo trabalho, né? Trabalhar para servir fielmente ao nosso país e à humanidade. Há o dever para com Deus. O dever não tem limites. Com Deus ele pôs reticências, porque engloba tudo, né? O dever para com Deus engloba tudo. Inclusive o dever de sermos gratos, porque nós somos muito ingratos, muito queixosos. E ele continua: o dever não tem limites. Sempre podemos melhorar. É, aliás, na imolação de si própria que a criatura encontra o mais seguro meio de se engrandecer e de se depurar. Exatamente, né? Jesus falou para Maria de Madalena: amar é imolar-se, né? Então, como ele fala,
É, aliás, na imolação de si própria que a criatura encontra o mais seguro meio de se engrandecer e de se depurar. A honestidade é a essência do homem moral. É desgraçado aquele que daí se afastar. O homem honesto faz o bem pelo bem, sem procurar aprovação nem recompensa. Desconhecendo o ódio, a vingança, esquece as ofensas e perdoa aos seus inimigos. É benévolo para com todos, protetor para com os humildes. Em cada ser humano vê um irmão, seja qual for seu país, seja qual for sua fé. Tolerante, ele sabe respeitar as crenças sinceras, desculpa as faltas dos outros, sabe realçar-lhes as qualidades, jamais é maledicente. Usa com moderação dos bens que a vida lhe concede. Usa com moderação dos bens que a vida lhe concede. Consagra-os ao melhoramento social. E quando na pobreza, de ninguém tem inveja ou ciúme. Então, se ele tem, né, ele vai buscar usar com moderação os bens que ele tem. Se ele não tem, ele não terá inveja nem ciúme do que tem, porque é muito comum essa revolta, né? Esse processo, tanto que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo: pobres, não invejai os ricos, né? Continuando, a honestidade perante o mundo nem sempre é honestidade de acordo com as leis divinas. A opinião pública, é certo, tem seu valor, torna mais suave a prática do bem, mas não devemos considerá-la infalível. Sem dúvida que o sábio não a desdenha, mas quando é injusta ou insuficiente, ele também sabe caminhar avante e calcula o seu dever por uma medida mais exata. O mérito e a virtude são algumas vezes desconhecidos na terra. As apreciações da sociedade quase sempre são influenciadas por paixões e interesses materiais. Antes de tudo, o homem honesto busca o julgamento e o aplauso da sua própria consciência e não dos outros. Ele quer o aplauso da sua própria consciência, às vezes mesmo tendo ali a crítica dos outros, mas a sua consciência lhe aplaude, dizendo-lhe na acústica da alma que ele fez o que tinha que ser feito. Aquele que soube compreender todo o alcance moral do ensino dos espíritos tem do dever uma concepção ainda mais elevada. Está ciente de que a responsabilidade é correlativa ao saber, que a posse dos segredos do além-túmulo impõe-lhe a obrigação de trabalhar com energia para o seu próprio melhoramento e para o dos seus irmãos. As vozes dos espíritos têm feito vibrar ecos em si, têm despertado forças que jazem entorpecidas na maior parte dos homens e que o impelem poderosamente na sua marcha ascensional. Torna-se o ludibrio dos maus. Torna-se o ludíbrio dos maus. Torna-se o ludíbrio dos maus, porque um nobre ideal o anima e atormenta ao mesmo tempo, mas ainda assim ele não o trocaria por todos os tesouros de um império. A prática da caridade, então, lhe é fácil. Ensina-o a desenvolver sua sensibilidade e suas qualidades afetivas.
compassivo e bom, ele sente que os males da humanidade quer derramar por seus companheiros de infortúnio as esperanças que o sustêm, desejaria enxugar todas as lágrimas, curar todas as feridas e extinguir todas as dores. A prática constante do dever leva-nos ao aperfeiçoamento. E é interessante que, dentro de um padrão vibratório ainda mais comum, digamos assim, né? Esse dever, ele se exerce com força de vontade, né? E vamos ali buscando o cumprimento dos deveres, mesmo buscando exigir de nós aquele cumprimento, né? Daquele dever. Muitas vezes árduo, que nos parece árduo, nos parece pesado, né? Muitas vezes podemos achar que está além das nossas possibilidades, mas conforme vamos nos aperfeiçoando, tudo isso vai se tornando cada vez mais natural. E chega um momento em que não admitiríamos uma outra forma de estar agindo. Ficará tão natural o cumprimento de todos os deveres em todos os sentidos que não admitiríamos uma outra forma de ser, uma outra forma de agir, uma outra forma de pensar, né? Então, é como ele está falando, a prática constante do dever leva-nos ao aperfeiçoamento. Para apressá-lo, convém que estudemos primeiramente a nós mesmos. Olha, então é sempre esse convite a mergulharmos em nós mesmos. É a única forma, né? Está lá. Qual o meio mais eficaz? É o conhece-te a ti mesmo. O meio mais eficaz para o nosso aperfeiçoamento. Porque senão nós vamos continuar, né, alimentando uma vida de ilusões. E o pior, acreditando nessas ilusões que criamos. Então, voltando, a prática constante do dever leva-nos ao aperfeiçoamento. Para apressá-lo, convém que estudemos primeiramente a nós mesmos, com atenção, e submetamos os nossos atos a um exame escrupuloso, porque ninguém pode remediar o mal sem antes o conhecer. Claro, podemos estudar-nos em outros homens. Se algum vício, algum defeito terrível em outrem nos impressiona, procuremos ver com cuidado se existe em nós germe idêntico, porque é muito comum, tudo aquilo que nos choca no outro é porque nós temos dentro de nós. Nunca nos esqueçamos dessa lição. E ele também, o Emmanuel deixa isso muito claro, e aqui está o Leon Denis também nos afirmando isso. Se algum vício, algum defeito terrível em outrem nos impressiona, procuremos ver com cuidado se existe em nós germe idêntico, porque podemos ainda não estar agindo dentro daquela determinada situação, mas trazemos aquela propensão. E se o descobrirmos, diz Leon Denis, empenhemo-nos pelo arrancar. Consideremos nossa alma pela sua realidade, isto é, como obra admirável, porém imperfeita, e que, por isso mesmo, temos o dever de embelezar e ornar incessantemente. Esse sentimento da nossa imperfeição tornar-nos-á mais modestos, porque a nossa tendência é nos acharmos bons, né? Se não perfeitos, né? Então, esse sentimento da nossa imperfeição tornar-nos-á mais modestos, afastará de nós a presunção, a tola vaidade. Submetamo-nos a uma disciplina rigorosa. Assim como ao arbusto se dá a forma e a direção convenientes, assim também devemos regular as tendências do nosso ser moral. O hábito do bem facilita a sua prática. Só os primeiros esforços são penosos. Por isso, e antes de tudo, aprendamos a dominar-nos. As primeiras impressões são
fugitivas e volúveis. A vontade é o fundo sólido da alma. Saibamos governar a nossa vontade, assenhorear-nos dessas impressões e jamais nos deixemos dominar por elas. O homem não deve isolar-se de seus semelhantes. Convém, entretanto, escolher suas relações, seus amigos, empenhar-se por viver num meio honesto e puro, onde só reinem boas influências. Evitemos as conversas frívolas, os assuntos ociosos que conduzem à maledicência. Digamos sempre a verdade, quaisquer possam ser os resultados. Retemperemo-nos frequentemente no estudo e no recolhimento, porque assim a alma encontra novas forças e novas luzes. Então, repetindo, retemperemo-nos frequentemente no estudo e no recolhimento, porque assim a alma encontra novas forças e novas luzes. Possamos dizer, ao fim de cada dia, fiz hoje obra útil, alcancei alguma vantagem sobre mim mesmo, assisti, consolei desgraçados, esclareci meus irmãos, trabalhei por torná-los melhores. Tenho cumprido o meu dever. Que essas reflexões possam ser analisadas, trabalhadas em nosso íntimo. É importante que de todas as lições que nos chegam, e nos chegam tantas, não? Que a gente reflita, que a gente busque interiorizá-las, analisá-las, que busquemos sempre o melhor aproveitamento, que nos ajudará no cumprimento dos nossos deveres, né? Então, que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo do livro Conviver e Melhorar. Na semana passada, como o Espírito Lourdes Catherine orientou na introdução da parte dela, ela vai usar o código floral e vai fazer algumas comparações do comportamento da natureza com o comportamento do homem, e ela também usa algumas comparações com a mitologia. E ela se refere ao fio de Ariadne, tem uma nota. Ariadne é uma figura mitológica, filha de Minos, rei de Creta, e auxiliou Teseu a livrar sua pátria de vergonhoso tributo, que consistia em sacrificar jovens para alimentar o Minotauro. Ela serviu-se de um novelo de linha para guiar o herói através do labirinto tenebroso. Dessa forma, ela orienta que ao descobrir a ponta do fio de Ariadne, estará o homem iniciando o seu autodescobrimento, capacitado para escapar da fúria do Minotauro, que na verdade são as forças desconhecidas da sua natureza íntima. A primeira parte são as orientações de Lourdes Catherine. Ela divide o capítulo nos contando sobre a pessoa que busca orientação, existe um título, e depois ela vai nos falar sobre essa orientação, né? Como podemos entender as queixas de quem está buscando orientação e as orientações que ela busca dar. A orientação ela descreve como fatores limitantes, depois, nas suas explicações, ela descreve como expandindo nossos horizontes. O primeiro é perfume de Deus. Fatores limitantes. Cultivei com exagero o hábito de pedir conselhos a meus pais e a meus amigos na maior parte da minha vida, mas nunca me senti satisfeita com isso. Tenho uma situação financeira tranquila e uma família sadia que muito me ama. Moro em casa extremamente agradável e compartilho amizades queridas. Mesmo assim, sinto-me muito infeliz. Sou vacilante, me deixo conduzir com facilidade, pois receio que minhas opiniões e decisões sejam incorretas.
Ouvi dizer que a felicidade não é desse mundo. Devo atribuir o meu desencanto de viver a essa afirmativa? Tenho que conformar-me passivamente? Expandindo nossos horizontes. A maioria das pessoas que se proclamam religiosas costuma afirmar categoricamente que a felicidade encontra-se apenas em Deus. Esquecem-se, porém, de que o Todo-Poderoso habita em tudo, inclusive nelas mesmas. Então, por que não começar a procurá-la em sua própria intimidade? Não importa se as pessoas acreditem ou não em Deus. O fato de não o amarem ou de terem conceitos diferentes a respeito dele, nada altera a sagrada realidade em nós. O Pai Supremo responde a cada um, de acordo com sua necessidade. Encontra-se a felicidade em forma de toque divino em toda parte. Na leitura de uma poesia, num buquê de miosotes, na visita amorosa a um lar de idosos, no aroma exótico dos jasmins, na colheita de conchinhas na praia, nos gestos de ternura. São muitos os momentos em que se pode ser venturoso. Felicidade é sentimento íntimo. Os contextos exteriores nos quais você vive apenas o ajudam a entrar em contato com esse sentimento, já existente em sua intimidade. Quer dizer, eles interpretam sua essencialidade divina. Confie em sua sabedoria interior. Só você pode decidir o que é certo para si mesmo. O homem criou a linguagem para poder comunicar-se com os outros adequadamente. Descobriu que apenas algumas expressões lhe permitiam pensar e agir com maior precisão e organizar melhor suas emoções. Planejou palavras que o ajudassem intelectualmente a cumprir certas funções e a administrar seu meio ambiente. De início, estereotipou na palavra felicidade o conjunto de satisfações dos sentidos, por acreditar apenas na existência do mundo das impressões exteriores em que se movimentava. Começou a agir como se todas as pessoas tivessem essa mesma visão estática e avaliassem a felicidade por esse mesmo estreito prisma. É verdade que a maioria dos seres pensa de modo semelhante acerca da palavra felicidade. Usam-na constantemente para denominar um estado de completo bem-estar, contentamento e satisfação. No entanto, apesar da designação comum, ela se apresenta sob os mais variados aspectos, maneiras, situações, fatos e pessoas. Muitos acreditam que, satisfazendo suas carências afetivas, profissionais ou sexuais, tornar-se-ão plenamente felizes. Alegria não é o resultado de tudo aquilo que possuímos ou desejamos. Felicidade ou infelicidade não resultam das circunstâncias, mas dependem de sua força de vontade e determinação. Se você aceitar isso como verdade, assumindo a responsabilidade pela sua própria felicidade, libertar-se-á da exigência dos requisitos da sociedade superficial e da falsa importância que o mundo externo lhe impõe. A partir daí, poderá encontrá-la com mais clareza e discernimento. Quanto mais crer em sua voz do coração, tanto mais nitidamente ela falará com você. Olhando para dentro de si mesmo e analisando sua essência divina, que nunca falha nem se altera, você encontrará realmente a verdadeira alegria de viver. As criaturas de consciência desperta compartilham e repartem seu contentamento. Aprenderam a amar os outros porque amam a si mesmas. Desfrutam o tempo de forma singular. Seus gestos de benevolência se estendem tanto a seus semelhantes como a si próprias. As violetas, desde os tempos mais antigos, foram celebrizadas nas poesias, fábulas e narrativas. Shakespeare sempre as citava com admiração. São muito estimadas por seu aroma delicado. Fazendo alusão às violetas e à sua fragrância, poderíamos dizer em sinonímia quase que perfeita, que a felicidade é o perfume de Deus. Lourdes Catherine. Capítulo 2. Autêntica liderança. Fatores limitantes. Frequento um centro espírita onde há enorme rivalidade entre dois grupos.
É uma verdadeira guerra dissimulada entre duas pessoas. Uma quer continuar a ser o líder, a outra quer o lugar daquela, a qualquer preço. Por trás, existe um interesse mesquinho e particularista em servir e agradar os ceareiros, a fim de conquistar simpatia e amizade, e como resultado obter adeptos de uma causa própria. Como entender tudo isso? Qual deve ser minha posição no lugar onde se ensina união, solidariedade e amor, e, no entanto, disfarçadamente, atacam e rebaixam uns aos outros, expandindo nossos horizontes? O homem livre não precisa dominar outras criaturas, porquanto a liberdade é um sentimento oposto ao desejo de mando. Os dominadores são aqueles que não conseguem sentir-se valorizados como pessoa, a não ser quando estão dominando os outros. Quem é livre realmente não pretende ser mestre de ninguém. Descobriu que não é tão pequeno quanto pensou, nem tão admirável quanto gostaria de ser. Simplesmente resgatou a ideia de que é a principal autoridade em seu mundo íntimo e não no mundo dos outros. O ser liberto faz sua caminhada evolucional sabendo que a própria existência depende exclusivamente de sua autocompreensão. Entendeu que na cidade da vida, quando pensamos estar subindo a rua da felicidade, às vezes podemos estar descendo a ladeira da decepção. Há diversas formas de se atingir uma liderança. Descreveremos apenas duas para que você possa discernir a situação que vivencia: a do líder nato e a do líder calculista ou produzido. O líder natural é criativo e engenhoso, das vidas passadas, um manancial expressivo de experiências e conhecimentos. Essa liderança vem revestida de carisma, organização e equilíbrio na capacidade de comando. Identifica-se com os ideais de um grupo e os representa bem. É forte e objetiva, inspira confiança, pois sempre está segura do que realiza. Talvez possamos fazer uma analogia entre os líderes natos e Íris, a mensageira dos deuses gregos. Ela, segundo a mitologia, aparecia para os mortais em forma de arco-íris. Esses líderes também são arcos coloridos e iluminados. Fazem uma ponte entre a terra e o céu. De modo geral, estão ligados a famílias espirituais, que lhes dão ampla assistência do plano invisível. Realizam incansavelmente uma tarefa de amor, em consonância com as altas esferas a que se acham vinculados pela lei de afinidade ou simpatia. Aprenderam a ouvir para auxiliar sem a presunção de resolver. Entendem em profundidade a função da dor e mantêm a fé sempre renovada. Possuem um bom humor extraordinário pelo fato de, tentando cumprir proveitosamente sua missão terrena, se acharem bem consigo mesmos. Jesus Cristo é o exemplo magno da autêntica liderança. Considerado o líder dos líderes, reformou as regras religiosas e sociais da época, iluminando a terra com sua sublime mensagem. Os que saem dos padrões rigorosos do convencional é que impulsionam o progresso da humanidade. O líder nato é original, ou seja, é ele mesmo. Não copia ninguém. Não se limita a seguir caminhos já percorridos. Tem a capacidade de elaborar concepções novas e encontrar soluções inéditas para antigos problemas. A par disso, participa ativamente de todas as realizações da casa espírita, recebendo sempre com simpatia e sensatez quaisquer críticas ou sugestões destinadas ao aprimoramento das tarefas. Os líderes calculistas ou produzidos, muitas vezes, são homens dominados pela paixão do comando e da autoridade. Valem-se da força e do discernimento que os líderes natos lhes emprestam. Depositam sua segurança neles e não em si mesmos. Vivem à sombra das opiniões. O líder produzido assemelha-se à flor de lis, vaidosa porque era usada como emblema dos reis de França. Cresce lançando o seu olhar superior para as outras flores que circundam, como um rei olharia para seus vassalos.
Comumente encontra pessoas imaturas que o acompanham. É manipulador. Mexe os cordões de suas marionetes, usando-as em benefício pessoal e fazendo-as viver como robôs sem vontade própria. Seus adeptos acreditam ser idealistas e autodeterminados, não se dando conta de que por trás das cortinas existe alguém guiando o espetáculo, onde a estrela não é o ideal espírita cristão, é ele mesmo. Esses seguidores desavisados são flores frágeis, medrosas e sem resistência. Entrelaçam-se como trepadeiras nos outros, buscando segurança e equilíbrio. Os líderes produzidos que se utilizam do poder de persuasão por meio de uma voz meiga e amistosa são paternalistas. Querem arrumar e resolver problemas que não são de sua competência, demonstrando empenho oportunista em relação ao bem-estar das pessoas. Instigam seus simpatizantes contra o inimigo imaginário, pensando assim obter união da equipe que dirigem. Quando manipulamos o outro, atraímos para nós sua vida. Ele passará a fazer parte de nosso destino, com todos os seus problemas e necessidades. Dessa forma, são criados muitos elos entre pessoas que não têm afinidade, resultando disso situações complicadas e convivências desastrosas. Esse tipo de liderança imita quase sempre outra que atingiu o êxito que ela pretende alcançar. É severa condenadora, somente aceita as velhas interpretações com as quais está acostumada, não consegue vislumbrar conceitos inovadores nem criar situações novas. As rivalidades começam em muitas circunstâncias quando admiramos alguém e não conseguimos ser como ele. A discórdia inicia-se não por causa da antipatia, mas porque essa pessoa é um espelho, onde vemos o que gostaríamos de ser e não somos. Você me pergunta como deve entender tudo isso. Eu lhe peço que compreenda que você participa de um grupo de seres humanos, em busca de discernimento, não de uma assembleia de anjos. Tenha como ponto pacífico a condição humana e encontre o lado positivo em todas as ocorrências e situações que a vida lhe apresentar. As maiores oportunidades de aprendizagem surgem em nossa vida disfarçadas em desafios e dificuldades. Não se atenha de forma exclusiva à crítica. Lembre-se de que dias sombrios surgem ocasionalmente, mas no final podemos retirar as vantagens do entendimento. Sabemos que o ser humano está em constante processo de aprendizagem. Em vista disso, todos podem aprender a liderar convenientemente. A poda, o corte de uma haste floral, embora pareça não seguir nenhuma regra, deve ser feita próxima ao tronco de onde a haste surgiu. Corte a haste das intrigas e das maledicências de sua vida. Observe as pessoas e analise os fatos. Veja por si mesmo a fragilidade dessa situação. Examine os pontos fortes e os fracos, e dessa maneira encontrará um denominador comum em sua equação existencial. Com essa conduta, você terá subsídios bastantes para tomar uma decisão prudente e sensata. Lourdes Catherine. Capítulo 3. O dom de expressão. Fatores limitantes. Sou uma pessoa tímida e reservada desde a infância. Gosto de ficar sozinha por não me considerar capaz de fazer as coisas tão bem como os outros. Sou médium com várias atividades na casa espírita. Porém, quando me solicitam uma prece ou um comentário sobre o Evangelho, fico muda de vergonha. Procuro esconder meu nervosismo, mas ruborizo com facilidade. Não suporto lugares onde há multidões. Um misto de medo e ansiedade me domina, sempre que estou na companhia de outros. Quando essa fobia se manifesta, tenho palpitações e a impressão de que vou perder os sentidos. Quero saber como lidar com meu acanhamento, expandindo horizontes. Aceite o fato de que você é médium e de que sua sensibilidade é algo precioso em sua vida. Sensitivos podem, na presença dos outros, experimentar diversas impressões, inexplicáveis sob o ponto de vista físico, mas espiritualmente compreensíveis, porque possuem uma constituição orgânica específica para recebê-las e transmiti-las com certa facilidade.
corpo astral dos médiuns capta, através dos sentidos, radares invisíveis, todo tipo de energia emanada de outras pessoas ou lugares. A sintonia que se estabelece no encontro com essas mensagens energéticas de seres e de forças inesperadas e às vezes completamente desconhecidas é que causa esse tipo de fobia e ansiedade. Em vista disso, procure criar um espaço vibracional ao seu redor. Uma câmara de proteção na qual você possa abrigar-se sempre que for preciso. Busque também desenvolver sua vida mental com oração, leituras e meditações, examinando as correntes de pensamento, comparando ideias, mas pensando por si mesma. Nunca queira ser mais, nem se sinta menos que os outros. Você é tímida porque não reconhece seus verdadeiros valores e nem aceita as suas limitações. Quanto mais sufocar sua essência, mais aumentará sua timidez. Uma pessoa autêntica é espontânea, por isso cativa muito mais do que se usasse diversas artimanhas. É lei da própria natureza. A flor se expressa através do perfume, os pássaros pelo canto, as árvores pelos frutos, o arco-íris pelas cores. A vida é a divina expressão de Deus. O que é manifestado no exterior reflete o que ocorre no ímã da própria alma. Os seres humanos têm grande necessidade de se exprimir por gestos, palavras e sentimentos. Na autoexpressão ocorre uma mostra explícita da individualidade. Quanto mais consciente for a criatura, mais espontânea e desenvolta será a sua atuação. Se você colocar obstáculos ao dom da comunicação, dote natural de todo ser humano, será chamada de pessoa sem eco. Não quero dizer que para se fazer entender precise ser superdotada, mas simplesmente que se exprima da melhor maneira possível. Vale muito a chama de uma vela na escuridão. Na religião dos antigos gregos e romanos, eco era a divinização do fenômeno acústico. Juno, senhora do céu e da terra, a esposa do deus Júpiter e filha de Saturno. Um certo dia, Eco, famosa pela arte de conversar, foi convocada por Júpiter para que entrevistasse Juno. O poderoso deus queria ter mais liberdade e tempo para descer à terra, pois dessa forma se livraria do controle ciumento e possessivo da esposa. Nós vamos ter que parar aqui. Uma boa semana a todos.